Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o relevo do Brasil, certo? Para falar sobre o relevo do Brasil, nós iniciamos pelas principais formas de relevo. Então, primeiro eu preciso conhecer as formas de relevo, certo? Para depois a gente falar mais especificamente sobre o relevo do Brasil, certo? Então, vamos lá. As principais formas, ou as formas básicas de relevo são 4. Planície, planalto, depressão e montanhas, certo? As principais características que vão diferenciar cada uma delas, eu vou começar pela planície. A planície são superfícies onde predomina o processo de sedimentação, certo? Então, primeiro aspecto, para ser planície, predomina-se o processo de sedimentação. Além disso, pessoal, as altitudes normalmente são inferiores a 100 metros. É claro que pode passar um pouquinho disso, vai depender muito do autor que estiver trabalhando e fazendo a classificação, certo? Mas normalmente são áreas que não passam de 100 metros, certo? Áreas relativamente planas que não passam de 100 metros, onde o processo de sedimentação supera o de erosão, certo? Planície. Planalto. O planalto, nós vamos ter superfícies onde predomina o processo de erosão. Ou seja, percebe a diferença entre planalto e planície? Então, já vão ser, primeiro, áreas mais elevadas, porque são áreas acima de 200 metros, normalmente entre 200 e 2.000 metros, onde se predomina o processo de erosão, certo? E não mais o de sedimentação. Já as depressões, pessoal, são áreas onde predomina também o processo de erosão. Só que as depressões, elas vão ter classificação, certo? São as depressões relativas e as depressões absolutas. Primeiro, uma depressão vai ser uma área que está abaixo do relevo que está ao seu entorno. Então, normalmente, o que eu tenho ao entorno são planaltos, certo? E essa área de depressão, ela vai ter essas duas classificações quando? Quando estiver acima do nível do mar, certo? Então, a depressão acima do nível do mar, ela é chamada depressão relativa. Quando estiver abaixo do nível do mar, vai ser uma depressão absoluta, certo? Então, o Mar Morto, por exemplo, é uma depressão absoluta. A depressão sertaneja aqui no Nordeste é considerada uma depressão relativa, certo? A sertaneja acima do nível do mar, o Mar Morto abaixo do nível do mar, beleza? E por fim chegamos nas montanhas. Basicamente, pessoal, para que eu tenha uma montanha, eu preciso ter a atuação das forças tectônicas, certo? Ou seja, são áreas onde as forças tectônicas foram responsáveis pela formação dessas formas, certo? E que são formas normalmente que possuem altitudes consideráveis, ok? Então, exemplos de montanhas aí que a gente tem espalhado pelo mundo, Cordilheira dos Andes, onde eu vou encontrar o Aconcagua. Nós temos o Himalaia, onde nós encontramos o Monte Everest, certo? Que é o maior pico do planeta. Enfim, certo? Então, para ser montanha, precisa ter a atuação das forças tectônicas, normalmente movimento convergente, formando dobras, certo? Ok. Agora vamos passar a conhecer um pouco mais sobre o relevo brasileiro, certo? Então, o relevo brasileiro, pessoal, ele é considerado um relevo modesto, certo? Um relevo de baixas e médias altitudes e que tem como base os terrenos cristalinos, que são terrenos muito antigos, né? Como a gente estudou nas aulas anteriores sobre estrutura geológica, a maior parte do relevo brasileiro vai ter essa característica de ser muito antigo, certo? E muito desgastado. Então, antigo e desgastado. Logo, não vamos ter grandes altitudes em território brasileiro, certo? Um outro detalhe muito interessante é que cerca de 50% do território brasileiro é abaixo dos 200 metros, certo? Então, tem uma quantidade enorme de planícies no nosso país, certo? Em relação aos picos mais altos no nosso território, vamos lá, tem essa tabelinha aqui do lado, vocês podem dar uma observada. O maior deles é o Pico da Neblina, que fica no Amazonas, norte do estado do Amazonas.
com cerca de 2.995 metros, certo? É o maior do Brasil, não chega a 3.000 metros. Uma área que no passado tinha tectônica de placas ativa, certo? Então atualmente não tem mais. Temos o 31 de março, no Amazonas. Temos também o Pico da Bandeira, que fica entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Pedra da Mina, que fica entre Minas Gerais e São Paulo. E Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Esses são os 5 maiores picos do território brasileiro, certo? Em relação à América do Sul, né? Eu citei anteriormente a Concagua. É o maior pico, né? A montanha de maior altitude em território da América, né? Com 6.959 metros. E o maior do mundo, como eu falei anteriormente, o Monte Everest, com 8.850 metros, certo? Mas no Brasil, o nosso maior não ultrapassa 3.000 metros, porque o nosso relevo é um relevo antigo, certo? E muito desgastado. Pronto. Só que aí, pessoal, ao longo da nossa história, houveram algumas classificações do nosso relevo, certo? A primeira delas, das mais conhecidas, foi realizada por Haroldo de Azevedo, certo? Vou colocar aqui o mapinha também do lado. Haroldo de Azevedo fez essa classificação por volta de 1940, certo? E em linhas gerais, ele divide o território brasileiro em 2 planaltos, certo? O Planalto das Guianas, que fica no extremo norte, certo? No extremo norte do nosso país, na divisa com as Guianas, com a Venezuela e com a Colômbia. E o Planalto brasileiro, certo? O Planalto brasileiro ele vai ser subdividido em Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional, certo? E nós temos, nessa classificação de Haroldo de Azevedo, 3 planícies. A planície amazônica, a planície costeira, certo? E a planície do Pantanal. E temos a planície dos Pampas também. Então são 4 áreas de planície no nosso território, certo? Essa classificação de Haroldo de Azevedo. Presta atenção no nome, Haroldo de Azevedo, certo? Primeira classificação do relevo do Brasil por volta de 1940. Pouquíssimo uso de tecnologia para fazer essa classificação, certo? Em 1950, cerca de 10 anos depois, Assis Absabe, né, um outro geógrafo brasileiro, traz uma nova classificação. Uma observação. A de Haroldo de Azevedo, ele utilizou como critério cotas altimétricas, certo? Então, ou seja, ele levou em consideração a altitude do relevo para definir se era planalto ou se era planície. No caso de Assis Absabe, uma diferença básica é que ele não utilizou cotas altimétricas. Ele utilizou a questão dos processos de erosão e sedimentação. Ou seja, áreas onde a erosão supera a sedimentação são planaltos. Áreas onde a sedimentação supera a erosão são planícies, certo? Então foi basicamente esse o critério utilizado por Assis Absabe quando fez sua classificação lá por volta de 1950. Na classificação de Absabe, nós continuamos tendo planícies e planaltos, certo? Ou seja, nas 2 primeiras classificações de relevo do Brasil, nós não temos nem montanhas, nem depressões, ok? Pronto. Em relação à classificação de Absabe, nós vamos ter Planalto das Guianas, no norte, né, extremo norte. Vamos continuar tendo Planalto Central, Planalto Meridional. Aí, nós vamos ter algumas mudanças, mas mudanças pontuais, certo? Então, é muito importante que vocês observem o mapa, certo? Então, observem bem esse mapa para vocês perceberem as pequenas mudanças entre uma classificação e a outra, ok? Na verdade, as áreas permanecem praticamente a mesma. Em relação à planície, nós vamos continuar tendo as planícies e terras baixas da Amazônia, as planícies e terras baixas costeiras. Nós temos aí uma região do Planalto Uruguaio, sul rio-grandense. Então, na região que era planície, uma diferença que é importante a gente observar,
que uma área que era planície na primeira, na classificação de Haroldo de Azevedo, agora é considerado o quê? Um planalto, lá no sul do país, certo? O que era a planície dos Pampas, aqui nós temos como planalto uruguaio, sul rio-grandense, porque ele não utilizou como critério a altimetria, certo? Nós continuamos tendo a planície do Pantanal, certo? E aí, em relação aos planaltos, nós vamos ter Planalto das Guianas, Planalto do Maranhão, Piauí, Planalto Nordestino, Planalto Meridional, e os dois que eu citei anteriormente, Serras e Planaltos Leste e Sudeste, que vai ficar lá na região de Minas Gerais, principalmente, pega Bahia e São Paulo e o Rio de Janeiro. E vamos ter o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Então, pessoal, uma dica. Não tem como você estudar a classificação do relevo sem olhar para o mapa. Certo? Então, é muito importante vocês prestarem atenção no mapa e nos detalhes desses mapas. Certo? O professor tem que aprender, é importante. Certo? E uma forma muito boa para que você consiga memorizar e diferenciar os diferentes mapas é praticando. Façam exercícios, tá? Sobre relevo brasileiro. Aí, pessoal, logo depois, nós temos, já quase na década de 90, né? No último ano da década de 80, né? Em 1980, nós temos uma nova classificação, que é a classificação de Jurandir Ross. Pessoal, nas primeiras classificações, nós vamos ter poucas unidades, né, de relevo no Brasil. Né? Então, dá para contar, utilizando as duas mãos, né, dá para contar a quantidade de unidades. Né? Agora não. Por quê? Agora, o Jurandir Ross ele vai utilizar dados de um levantamento que havia sido realizado pelo projeto Radam Brasil. Certo? Por volta dos anos de 1970 e 1985, foi realizado um projeto de levantamento de dados no território brasileiro todo. E com esses dados, né, ele utilizando como critério altimetria, as cotas altimétricas, as altitudes, diferentes altitudes, ele definiu que o Brasil tem depressão, planícies e planaltos. Certo? Ou seja, o nosso território, a partir desse levantamento, também tem depressões. Só que essas depressões, normalmente, elas se encontram em áreas entre planaltos. Certo? Então, depressões entre planaltos. Então, eu vou citar só algumas delas, né? Vocês podem olhar aqui no mapa. Número 1, certo? A número 1, bacias sedimentares. Então, nós temos Planalto da Amazônia Oriental. Vejam aí que é próximo da região onde deságua o rio Amazonas, certo? Vejam que ao redor dela nós temos a 23, que é a planície do rio Amazonas. Se a gente pega as classificações anteriores, essa área aí é considerada área de planície, está inserida na planície amazônica, certo? Agora não, agora a gente tem regionalizações mais específicas, porque houve a utilização de forma muito intensa de tecnologia, certo? De imagens de satélites, então foi feito todo um estudo, né? Uma análise muito detalhada para poder executar essa classificação, certo? Em relação a depressões, vejam aí o número 2, que é a depressão da Amazônia Ocidental, certo? Ó, toda essa parte verde aí serão as depressões, certo? As partes amarelas vão ser as planícies e as laranjas vão ser classificadas como planalto, certo? Fica mais fácil agora para vocês identificarem, né? Então, olha a cor aí, você vai identificar quais são as planícies, planaltos e depressões, certo? Pronto. Só que, como eu falei, para estudar relevo, principalmente o relevo do Brasil, você precisa fazer exercícios. Porque eu trouxe uma questão para que vocês possam perceber que é muito importante você conhecer detalhes sobre o relevo do Brasil, certo? Então,
conhecer por alto muitas vezes não vai te ajudar a resolver as questões. Você precisa conhecer muitas vezes detalhes. E os detalhes, quando você está resolvendo questões, você consegue ir memorizando, né? E guardando, porque você vai considerando importante. Então vamos lá. Observe o mapa. Aí vem o mapa Unidades de Relevo Brasileiro. Observe que esse mapa aí, ele vai ser de Haroldo de Azevedo, de Jurandir Ross ou de Assis Absaber. E aí? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quem respondeu que é o de Jurandir Ross, acertou, certo? Então nós já identificamos aí de quem é essa classificação, de Jurandir Ross. Agora vamos para o enunciado. As unidades de relevos indicadas nas letras A e B são respectivamente. Então quer que você identifique qual a unidade de relevo na A e qual a unidade de relevo na B, certo? Então vamos para a letra A para a gente ver quais são as opções. Planaltos e serras de Goiás e Minas e Planalto da Borborema. Primeiro, aí você tem que ter conhecimento onde é que fica o estado de Minas e onde é que fica o estado de Goiás, né? É importante. E segundo, é importante você saber onde é que fica o Planalto da Borborema. Então vamos lá, o Planalto da Borborema fica entre o estado de Alagoas e o estado de Pernambuco. Olha onde é que está o B. Eita, pode ser, né? Mas ele é muito abrangente. Planaltos e serras de Minas Gerais. Aí olha lá, Planalto e Serras. Eita, Minas Gerais se encaixa, mas Goiás está lá mais pro centro. Eu tô achando que essa daí tá errada, mas vamos ver a B, né? Planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Diz que é a letra A. Eita, eu sei que a Bacia do Paraná fica lá na região sul do país, pegando um pedacinho do centro-oeste, e o A não fica não, tá errado. Aí já vai eliminando, certo? C. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Eita, Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Vamos ver se é. Planaltos e serras. É uma região do Planalto aqui. Tem serras. Próxima do Atlântico Leste. Do lado leste, sudeste. Pode ser, viu? Pode ser. Aí, vamos lá. Depressão Sertaneja e do São Francisco. Eita, eu sei que o São Francisco nasce em Minas Gerais, vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Eles fazem essa subida. Observando pelo mapa, parece ser. Eu tô achando que é a letra C. Mas, eu tô achando que é a letra C. Vou dar uma olhada nas outras, né? Lembrando, pessoal, isso é se eu não souber necessariamente dessa divisão, tá? Porque se eu já tiver o conhecimento de onde é que fica Planalto e serras do Atlântico Leste e Sudeste, já vou dizer, é letra A. Esse Planalto e serras do Atlântico Leste e Oeste é letra A, certeza. Então, a única alternativa que tem Planaltos e serras é a letra C. Então já ia matar na hora a questão, certo? Mas se eu não souber, aí eu vou analisando e vou fazendo por eliminação. Letra D. Depressão do Miranda, planície do Araguaia. Eita, e agora? Não é planície do Araguaia. A letra B. Eu não sei essa depressão do Miranda, eu não sei. Mas como eu já tenho quase certeza que é a letra C, essa daí... E eu sei que não é a planície do Araguaia, então deixa quieto. Aí vai para a letra E. Depressão do Tocantins. Olha onde é que está o B. Então, onde é que está o A, né? Não é, porque o Tocantins fica no centro do país. Planalto Chapadas do Parnaíba. Eita, também não é, porque Parnaíba fica lá do lado do B, mas não é onde está o B. Ou seja, pessoal, essa questão eu fui por eliminação, mas eu precisava ter conhecimento prévio sobre algumas características tanto do relevo brasileiro quanto da própria divisão política do país, certo? Onde é que estão os estados? Então é muito importante fazer exercícios, certo? Eu vou ver a possibilidade de deixar uma lista de exercícios aqui na descrição do vídeo, e aí vocês podem responder para exercitar. Geografia física, aliás, a maioria
a geografia como um todo, né, mas principalmente geografia física, ela exige que você faça atividades e muitas atividades, porque aí a cada atividade que você faz, você vai tirando uma dúvida de um conceito, uma dúvida de um processo, certo? Então, cheiro no coração, a nossa aula de hoje acaba aqui e até a próxima.